realmente o campeonato também aqui nivelado por cima. Cavalos muito homogêneos, cavalos que realmente agradaram bastante pela avaliação. Os 3 cavalos da cabeceira muito representativos na marcha picada, de dissociação, cavalos de boa estabilidade, cavalos de boa condução. E aí a gente vai pontuando cada momento de cada animal, lembrando que a gente sempre avalia início, meio, fim de prova. Então aqui se faz a disputa que a gente faz, a avaliação zootécnica momentânea. O cavalo preto no final do concurso crescendo bastante pelo movimento, pela amplitude. O segundo também se aproximando muito, disputando bastante também. E o terceiro, o cavalo também agradou bastante, mas já não tendo a qualidade do movimento dos 2 da cabeceira. E os 2 de trás já pecando um pouco mais o equilíbrio, pecando um pouquinho mais a coordenação. Aí o Pampa levando vantagem em relação ao Turdilho, principalmente na fase final do campeonato, onde o cavalo Turdilho, para quem acompanhou na fase final, já tendendo a sair da mão do apresentador, já tendendo a querer até galopar um pouquinho mais. O Pampa rompendo com mais qualidade, mais estável, com mais energia de movimento, estilo melhor, postura melhor, perna de melhor qualidade. O cavalo de trás já tendendo a querer debruçar um pouco mais, atrasando mais o trabalho do posterior, oscilando mais a garupa e o eixo corpóreo. Então levando vantagem o Pampa na postura, na estabilidade, no trabalho, na energia do movimento, no estilo. Por isso a definição dessas 2 colocações. Entre o terceiro e o quarto, acrescente pela dissociação e principalmente pela coordenação de movimento. O cavalo Pampa, por vezes, já não tem a coordenação do cavalo Turdilho, que leva a essa vantagem. Na dissociação, o Turdilho ainda melhora, mais dissociado, mais equilibrado em relação ao Pampa. Tem ainda a seu favor a suavidade da dissociação, da transição, do passo para a marcha. Quando a gente vai abusando um pouquinho mais, explorando um pouco mais as transições, o Turdilho um pouquinho mais puro, um pouquinho mais coordenado. Então já levando vantagem nessa condição, visto que o Pampa sobe um pouquinho mais de movimento, por vezes ele afirma, por vezes ele tende a abusar um pouco mais do tempo de apoio lateral, a perna sobe um pouquinho mais, então já não tem a qualidade da coordenação do Turdilho, que dá a ele também a montada ainda de melhor qualidade, postura, estilo, adestramento um pouco mais pronto, boca mais fácil de condução em relação ao animal de trás. Por isso a definição dessas 2 colocações. Segundo e terceiro, 2 cavalos também aqui no acrescente do terceiro ao primeiro cavalo pelo gesto de marcha. O terceiro cavalo agradando muito pela dissociação, mas é um pouco mais limitado de movimento, carece um pouco mais de qualidade articular. A nível de jarrete, a perna um pouquinho mais dura, o cavalo à frente articula um pouquinho melhor o trabalho do jarrete em relação ao animal da terceira colocação. Anterior, os 2 de muita qualidade, se equivale mais um pouquinho, chegando ao solo um pouquinho mais suave do cavalo da segunda colocação. A postura é um pouco melhor do cavalo ainda da segunda colocação. E quando a gente avalia as transições, ainda de dissociação, a marcha livre, para quem acompanhou, realmente do cavalo castanho ligeiramente ainda melhor. Então ele tem as qualidades do cavalo de trás, porém um pouco mais reunido e com a impulsão e com a flexão do jarrete um pouco melhor em relação à perna do cavalo Turdilho, que já não tem a qualidade de amplitude e elasticidade em relação ao cavalo da segunda colocação, que já levou vantagem. E também a qualidade da montada realmente agradando mais na maciez, nas transições, no estilo, na postura, o cavalo castanho em relação ao cavalo Turdilho. Por isso a definição. E o primeiro com o segundo foram aqui os cavalos que mais agradaram, de movimento, potência, energia, dissociação. A gente pode escutar esses 2 cavalos realmente passando o canto seca, com reunião boa. O cavalo preto tem a boa dissociação do castanho, porém é mais amplo. Ele tem a seu favor que é a amplitude, a elasticidade. O castanho aumenta um pouquinho mais a frequência da passada e já tem dificuldade de abrir um pouquinho mais a passada, e com isso ele já peca um pouquinho mais em relação ao preto na amplitude, na elasticidade e no movimento, que o movimento do preto é mais linear. Perna estende mais, a mão é mais solta, frequência mais baixa, aproveita mais a passada em relação ao cavalo da segunda colocação. Então, entre 2 cavalos de muita dissociação, cavalos realmente encantados pela naturalidade, a opção do cavalo que tem a dissociação tão boa quanto o segundo, porém com um movimento mais amplo, mais elástico em relação ao animal de trás, que abre mais a passada, que ganha mais terreno, que rompe mais em relação ao animal de trás. Por isso a definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.